Hoje a reflexão será conduzida por mim, Roberto Rizzuti, junto com minha amiga Jéssica Novak, uma entusiasta dos estudos bíblicos, apaixonada por aprender e refletir o Evangelho no nosso dia a dia. Fique com a gente, comente e compartilhe esta palavra. Reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Você já parou para pensar que 83% das pessoas dizem que querem uma vida espiritual mais profunda, mas menos de 15% dedicam mais de 10 minutos por dia para isso? Hoje vamos falar sobre esse paradoxo fascinante. Hum, esses números são realmente impressionantes e me fazem pensar em como lidamos com nossas prioridades no mundo atual. Bem, estamos analisando uma passagem do Evangelho de Lucas que toca exatamente nesse ponto. Jesus fala sobre fazer as contas antes de se comprometer, como um empresário que planeja construir um edifício. E sabe o que é interessante? Estudos mostram que pessoas que fazem um planejamento consciente de suas práticas espirituais têm 64% mais chances de manter seus compromissos a longo prazo. Exatamente. E veja como isso se conecta com nossa realidade digital. Um estudo recente mostrou que passamos em média 4,8 horas por dia no celular, mas menos de 5 minutos em reflexão consciente. Nossa, isso é muito revelador. Como podemos falar em prioridades quando os números mostram essa disparidade tão grande? E o mais fascinante é que quando Jesus fala sobre desapegar, ele não está propondo um abandono total. É mais como uma reorganização de prioridades. Você sabia que pessoas que estabelecem momentos regulares sem tecnologia reportam níveis 40% maiores de satisfação com suas relações pessoais? Então, e isso me faz pensar: como podemos aplicar esse princípio de forma prática no mundo atual? Bem, o texto sugere três passos concretos. O primeiro é uma renúncia específica: 30 a 60 minutos sem telas. Parece pouco, mas especialistas em neurociência mostram que esse período é suficiente para resetar nossos padrões de dopamina. E sobre aquela parte do texto que fala em carregar a cruz, como isso se traduz para a nossa realidade? Olha, não é sobre buscar sofrimento. Dados mostram que pessoas que mantêm princípios éticos firmes, mesmo quando é difícil, reportam níveis 35% maiores de satisfação com a vida. É sobre integridade, não martírio. Hum. E como isso se conecta com aquela discussão sobre anistia que o texto menciona? Perdão não é apagar a lousa. No Evangelho, quem erra assume o custo e repara. Por isso, anistia sem verdade, sem reparação e sem consequência não é perdão, é impunidade. Para o Brasil, o caminho é claro: admitir o erro, pedir perdão público, ressarcir, cumprir penas proporcionais e assumir compromisso de não repetir. Só assim há reconciliação de verdade. Sem isso, é só atalho político. E quem paga a conta é o povo. E sobre aquela sugestão de fazer um plano concreto? Como podemos tornar isso mais tangível? Um método que tem mostrado resultados impressionantes é o 2-2-2. Duas escolhas por semana, 2 minutos de reflexão por dia, duas pessoas para compartilhar a jornada. Os resultados mostram um aumento de 70% na persistência em novos hábitos. Você sabe que isso me lembra muito aquela pesquisa sobre formação de hábitos da Universidade de Stanford. Sim, que mostrou que microcompromissos diários são mais efetivos que grandes promessas ocasionais. E quando aplicamos isso à vida espiritual, os resultados são ainda mais significativos. E como podemos medir esse progresso de forma prática? Um método interessante é o diário de gratidão digital. Para cada hora de mídia social, registrar 3 momentos de gratidão. Pessoas que fazem isso reportam uma redução de 30% na ansiedade relacionada às redes sociais. E sobre aquela parte do texto que fala em honestidade e reparação? Estudos em psicologia positiva mostram que atos de reparação consciente aumentam em 55% nossa sensação de bem-estar. Não é sobre perfeição, mas sobre progresso consistente. Então estamos falando de uma abordagem mais holística para o crescimento espiritual? Exatamente. E os números não mentem.
Pessoas que integram práticas espirituais com ações concretas de serviço ao próximo têm níveis 80% maiores de propósito de vida. Bem, isso realmente dá uma nova perspectiva sobre o que significa ser um discípulo nos dias de hoje. E para encerrar, lembrem-se: não é sobre quantidade, mas qualidade. Um estudo recente mostrou que 5 minutos de presença consciente têm mais impacto que 1 hora de prática mecânica. E que possamos todos começar com pequenos passos hoje mesmo. Porque no final, como os dados mostram, não é sobre perfeição, mas sobre direção. Até o próximo episódio. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Ligado em Cristo somos um, juntos em fé, na unidade a paz se refaz, com amor superamos a dor, em Cristo somos um, somos seu amor.